Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje mais um encontro da Escola da Fé, nosso 15º encontro, e hoje o tema será o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Por isso, nada melhor do que começarmos com a nossa oração inicial, invocando sempre a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, pessoal que está de casa, aqui presente na igreja, recapitulando, né? Sempre bom recapitular, passando bem rápido aqui por tudo aquilo que a gente já viu até agora, né? Nessa sequência da segunda sessão da primeira parte do Catecismo, dividido em 12 artigos. Estamos chegando na metade, né? Artigo 1º, já vimos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Artigo 2º, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e hoje finalmente chegamos, creio no Espírito Santo. Então, hoje vamos dar início a esta, digamos assim, terceira parte da profissão de fé, do creio. Falamos já, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, dom de Deus. Então, para começo de conversa, o compêndio do Catecismo, né, nos define, né, o que significa crer no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. O Espírito foi enviado aos nossos corações, a fim de recebermos a nova vida de filhos de Deus. Então, com o Espírito Santo, é que a nossa vida é realmente transformada. A nossa vida se transforma em uma nova vida, em uma nova fase da vida, digamos assim. Como diz 1 Coríntios, né? Carta de São Paulo aos Coríntios, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos professando até agora no creio, e que estamos vendo no catecismo, e que ainda veremos mais adiante, só podemos por meio do Espírito Santo. Ou seja, por meio do Espírito Santo que nós podemos dizer Jesus é o Senhor, Deus é Pai, Deus é amor. Então, é só pelo Espírito Santo que nós nos tornamos realmente estes filhos de Deus e que agora podemos professar que Jesus é o Senhor.
Então, por meio desse Espírito que foi enviado aos nossos corações. E, lógico, né, como nós já falamos várias vezes, quando falávamos da Santíssima Trindade, não é que a gente está professando a terceira pessoa da Santíssima Trindade como se o Espírito fosse o menos importante ou tivesse um grau de inferioridade. Né? É só o terceiro, né? Quando você chegar, terceiro colocado, ganhou lá a medalha de bronze, né? Coitado. Não, o Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas da mesma substância, da mesma importância do Pai e do Filho, com características diferentes, como nós veremos, mas com essa mesma importância na profissão de fé e na nossa vida. Recebemos o Espírito Santo no batismo. Ele nos dá a capacidade de ver o Filho. Antes, um parênteses, né? Está aqui o Padre Marcos, né, com a gente, e uma vez perguntaram, né, para ele numa prova, né, um padre perguntou para ele numa prova, se o Espírito Santo da Crisma é o mesmo do batismo. E sim, né? Até que se prove ao contrário, parece que é o mesmo. Né? Lógico que opera de uma maneira diferente. Né? Na Crisma se confirma, se tem em plenitude aquilo que nós já recebemos no batismo. Mas não são vários espíritos, né? Tantos espíritos andando por aí. Não, é um só Espírito Santo, dom de Deus. Então, é esse Espírito nós recebemos o batismo. E o batismo, por meio do Espírito, nos faz filhos de Deus. Filhos de Deus. E como nós já falamos, mas não custa reforçar, é o maior de todos os títulos que nós podemos ter. Ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, sou herdeiro da sua graça, da sua misericórdia, do seu reino. E como filho de Deus, né, nós temos essas responsabilidades também, mas só o temos por meio do Espírito Santo, né, que recebemos no batismo. Então, o Espírito Santo, no batismo, nos dá a capacidade de ver o Filho, de ver a Jesus. E o Filho nos leva ao Pai. Então, é como se fosse uma escadinha, né? Pelo Espírito Santo, nós vemos o Filho e o Filho nos leva ao Pai. A Trindade participa, então, da nossa vida, da nossa história. Então, o Espírito Santo é aquele pelo qual nós podemos ver realmente o Filho de Deus, a Jesus, e ele nos conduz ao Pai. Passei. O esplendor da Trindade vai brilhando aos poucos. Então, quando nós nos perguntamos, cadê o Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da salvação? E nós, se fizermos um corte assim bem seco, bem abrupto, no Antigo Testamento, nós temos ali o Pai, que vai operando o seu mistério de amor com o povo de Israel, com aqueles que vão sendo chamados e escolhidos por Deus, todo o seu povo. No Novo Testamento temos o Filho, Jesus ali com os discípulos, que vai testemunhando este amor de Deus. E agora, na igreja, temos o tempo do Espírito Santo. Então, é uma progressão também da Santíssima Trindade. Não que o Espírito não estivesse presente no Antigo Testamento ou no Novo. Mesma coisa com o Verbo, Filho de Deus. Todos estavam presentes, mas a Santíssima Trindade, Deus foi se revelando de maneira progressiva, para que também nós pudéssemos perceber como que este amor de Deus vai se manifestando na nossa vida. É como se a Trindade fosse uma grande luz, e para não ofuscar os nossos olhos, assim, quando víssemos, Deus, com o seu
mistério de amor. Ainda bem que o Padre está aqui para nos socorrer, né, nesses momentos. Né? O Espírito Santo, né, Deus, o seu mistério de amor, então foi se revelando aos poucos. No Antigo Testamento, no Novo, e agora, como nós chamamos, o tempo do Espírito Santo, o tempo da Igreja, né, que nós o vemos manifestando dia a dia. Então, o Espírito Santo, pelo qual nós professamos e somente pelo qual nós podemos dizer, então, Cristo é o Senhor. Né? Só podemos professar a nossa fé por meio desse Espírito. Diz a carta aos Coríntios ainda: ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus que nós podemos conhecer a este Deus. Como um resumo de tudo isso que nós já falamos. E como um exemplo, né, a gente sabe que os exemplos sempre são complicados de dizer, mas o Espírito Santo é como o vento, né, que nós não o vemos fisicamente, mas vemos as suas ações. Vemos onde o Espírito Santo age na história da salvação, na igreja, nas nossas vidas. Ou seja, então nós vemos esta manifestação do Espírito Santo. Vemos as suas ações. Porque o Pai, nós o conhecemos por meio do Filho. E o Filho, né, por sua revelação, nós ouvimos. Mas o Espírito Santo, esta ação, esse mover de Deus, nós fisicamente não o vemos, mas vemos em suas ações. Igual o vento. Cadê o vento? Não sei, mas você vê a folha balançando ali, você vê as nuvens se movendo. Então você percebe que ele existe, percebe a sua ação. Vemos a ação e o lugar mais claro, né? Mais claro que nós vemos a ação do Espírito Santo é a igreja. A igreja, pela igreja, enquanto corpo de Cristo, é onde nós vemos de maneira mais clara e mais eficaz esta ação do Espírito Santo. O Espírito, então, por meio do batismo, nos une ao corpo de Cristo. Nos une ao corpo de Cristo. É a imagem bem significativa do Pentecostes, mas não necessariamente do Pentecostes, mas das ações do Pentecostes na vida da igreja, de como os discípulos e seguidores de Cristo, ao receber o Espírito Santo, se colocam a caminho, se colocam a serviço e pelo qual, né, o Espírito da verdade é aquele que nos traz a verdade, nos dá o sentido daquilo que está nas Escrituras. Então, este é o dom do Espírito Santo, dom de Deus. Muito bem. Afinal de contas, né? E dando um spoiler, né, da semana que vem, né? O tema da igreja. Creio a igreja, né? Então, Padre Marcos, semana que vem, vai estar falando conosco aqui sobre a igreja. Então, você fique atento. Se quiser vir presencialmente e participar, venha também semana que vem, Escola da Fé, com o Padre Marcos, tema igreja. Hoje, ainda Espírito Santo. Mas vamos lá. O que significa, então, esse Espírito Santo? Parece uma palavra composta, né? Espírito e Santo. Espírito, né? Palavra hebraica se diz ruá. Ruá. Palavra hebraica de gênero feminino. Isso é interessante, né? O lado feminino de Deus, digamos assim, né? Então, em latim, espíritus, em grego, pneuma. Significa, né, ruá, em hebraico, significa o espaço atmosférico entre o céu e a terra.
espaço que pode ser calmo ou agitado, um espaço aberto, né? Mas que posteriormente foi identificado como o vento e a respiração, o sopro de vida, o Espírito propriamente. E, como no Gênesis, está lá o homem, né, sendo formado à imagem e semelhança de Deus, e Deus sopra na narina do homem, e o homem tem a vida. Então, sopra sobre ele este Espírito da vida, este Espírito, este sopro, que, sem o qual, né, o homem deixaria de viver. Então, é este Espírito, é o Ruá. E é interessante também esse significado, né, etimológico do termo, né, em hebraico, no sentido de que significa o espaço atmosférico entre o céu e a terra. Tá? Isso aí, muito bem. Mas espaço que pode ser calmo ou agitado. E é aquilo que nós podemos chamar de que o Espírito Santo é ao mesmo tempo um poder absoluto de força, mas de também uma ternura infinita. É aquela manifestação da brisa suave, mas também do fogo de Pentecostes. Então, este Espírito que pode ser manso e ao mesmo tempo agitado, que ao mesmo tempo que dá a vida, é o mesmo sopro que move as marés, que move, né, enfim, que move a vida do ser humano. Então, mesmo a nossa respiração, ela pode ser calma, né, bem tranquila, né, relaxante, mas quando você está correndo, né, de um boi selvagem, né, você vai estar ofegante, né, tua respiração ali vai estar a mil. É o Espírito Santo, dom de Deus, é dinâmico, né, é dinâmico. Então, pela palavra Espírito, Ruá, a gente percebe este dinamismo também do Espírito Santo. E é santo, né? O apelativo de Kadosh, Kadosh, é o Kadosh, que é santo. Parece bastante a partir de Isaías e do Salmo 51. Está associado, não sei o que, vamos ver, associado até mesmo a terrível, algo aterrorizante, sobrenatural, poderoso. Então, Espírito Santo é este Espírito sobrenatural de Deus, propriamente dito, né? Então, não que a voz de tem São José, Santo Espírito. Não, o Espírito não é um nome próprio, né? O Espírito não é um Senhor lá que se chama Espírito e ele é Santo, Santo Espírito. Não, Santo Expedito, não. Espírito Santo, ou seja, é esse Espírito que nos dá força, nos anima e que é o próprio Deus. É a própria manifestação deste sobrenatural e poderoso. E nós percebemos, então, o Espírito Santo com vários títulos que nós podemos atribuir a este mesmo Espírito Santo e que aparece várias vezes, né, na Bíblia, na Sagrada Escritura, como, por exemplo, o Espírito Santo Paráclito, que é o defensor, aquele que nos defende. Espírito Santo como Consolador, Espírito da verdade, Espírito da promessa, de adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de glória. Então, esse é o Espírito Santo. Então na Bíblia tem vários Espíritos. Não, são várias formas de dizer, né, essa mesma manifestação do dom de Deus, do Espírito Santo, dom de Deus, como Paráclito, como Consolador, como aquele que guia a comunidade na verdade,
aquele Espírito da promessa que foi prometido por Deus e enviado por Jesus Cristo, né, que procede do Pai e do Filho. Então, um Espírito de adoção, porque é pelo Espírito que nos tornamos realmente filhos de Deus, somos adotados. Então, é o Espírito de Cristo, porque que Espírito que a gente recebe no batismo e na crisma? É um Espírito que está sobrando? Não, é o mesmo Espírito de Deus. É o mesmo Espírito de Deus. Então, assim como a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, e ao recebermos a Eucaristia, né, deveríamos ter realmente esta consciência, e é um esforço que é tremendo que a gente faz, para, né, toda vez que recebermos a Eucaristia, estarmos ali recebendo o corpo de Cristo e termos essa consciência, né, da importância, da dignidade, também com a nossa vida, né, ao dizermos que somos templo do Espírito Santo. Não quer dizer que um Espírito habita em nós e que muito bonito. Não, é o próprio Espírito de Deus que habita em nossa vida. É o próprio Deus realmente que nos habita. Então, como é bonito, né, termos essa consciência de que na nossa vida nós não estamos sozinhos, porque onde a gente vai, o Espírito de Deus vai junto. Então, aonde vamos, o Espírito de Deus vai junto e nos move e nos dá. Depois a gente vai ver ali os frutos, os dons, para que assim, pela vida, né, possamos testemunhar este amor a Deus, servindo sempre na igreja, na comunidade, enfim. Então é esse Espírito de Cristo. Então o mesmo Espírito que esteve, né, com Jesus, né, que por meio desse Espírito manifestava os sinais de Deus, os milagres, as curas, né, também é o mesmo Espírito que está conosco. É o mesmo Espírito. Por isso mesmo, né, Jesus fala, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer para aquela montanha, vai daqui e vai para lá. Então, tamanha é essa nossa fé, é esse dom de Deus que está sobre cada um de nós. Os símbolos deste Espírito Santo, né? Quais são os símbolos? A água, o símbolo da água, do Espírito Santo, a água que purifica, a água que nos renova, a água que nos dá vida nova pelo batismo. E é bonito, partilhando também um pouquinho da homilia que foi no final de semana, sobre a tempestade acalmada, né? Para o povo, né, hebreu, né, eles tinham essa consciência da água ser um símbolo muito importante. Mas existiam várias águas, né, assim como hoje, né? Então, tem a água do mar. A água do mar serve para alguma coisa? Dá para beber água do mar? Dá para lavar roupa com a água do mar? Dá para cozinhar com a água do mar? Não, porque ela é salgada. Imaginemos o povo lá no deserto, procurando água, morrendo de sede, e acha água e é uma água salgada. Vai fazer o que com isso? Então, eles associavam muito. E o mar, vamos imaginar o mar. Se a gente mergulha no mar, o que faz? O que acontece com a gente? Se a gente vai muito profundo, a gente morre afogado, né? Se afoga. Vamos imaginar as embarcações que antigamente iam mar adentro e talvez nunca voltavam. Então eles pensavam, esse mar é amaldiçoado, né? Essa água é sinal do maligno, do espírito maligno. Mas a água que vem pela chuva, que irriga a plantação e faz brotar, é uma água que dá a vida. Então, o Espírito Santo como sinal desta água, no sentido da vida, no sentido que transmite a vida. E já no Gênesis, se não estou enganado, né, o Espírito de Deus plainava sobre a água. Ou seja, o Espírito de Deus já se fazia presente na criação. Daqui a pouco a gente vai falar isso, mas
Então, o Espírito já se fazia presente. E é um dos símbolos do Espírito Santo, a água. Aqui eu nem sei qual palavra que ele colocou, mas enfim. O Espírito Santo, símbolo da unção. Unção. Então, João 4,10, que é o que, João? Samaritano? Samaritano. Então, muito bem. A água, né? Está lá Jesus no poço e pede a samaritana, dá-me de beber. Que água que ela está pedindo? É a água do próprio Espírito Santo, o próprio dom do Espírito Santo. E com ele a gente não passa mais sede. Então, é essa água, símbolo do Espírito Santo. A água, a unção, né? Tanto que no batismo, na crisma, se é ungido, né, com óleo, então, este óleo que, né, na unção, ganha esse sinal, esse símbolo da presença de Deus. Alguém que é realmente marcado, ungido. Então, também um símbolo do Espírito Santo. O fogo, né, esse é um pouco mais clássico, né, sempre presente nas imagens, nos ícones de Pentecostes. Né? O Espírito Santo é este fogo que destrói aquilo que é velho para transformar em novo. Aquele que é a luz, que ilumina, que aquece, que traz a segurança. Né? Tantos significados tem este fogo também do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem como símbolo também a nuvem e a luz. A luz, como comecei dando esse exemplo, que ofusca, né, aos olhos, mas que também por meio dela nós enxergamos, nós vemos, nós encontramos o caminho. O selo, ou seja, que é marcado, que é, né, destinado àquilo, é marcado realmente, né? Quando a gente manda uma carta, está lá selada, está destinada a alguém. Também o Espírito Santo nos foi entregue, nos foi dado por Deus. A mão, o dedo, a pomba. Então, como no batismo de Jesus, né, no Jordão, apareceu, né, a pomba, o Espírito Santo como uma pomba, né, que é um dos símbolos mais diferentes, né? Porque hoje a pomba, né? Coitada da pomba. Pomba é sinal de sei lá o que, né? De lixo, de poluição, de praça 15 de novembro em Curitiba, de setembro, sei lá de que data que é. Mas enfim, então a pomba é um símbolo assim para nós hoje, um tanto quanto ruim, né? Mas a pomba enquanto sinal desse Espírito de Deus, né? Como no final do dilúvio, né, tá lá a pomba que aparece também com um ramo verde, né, um ramo verde mostrando que já tinha passado o dilúvio, a água já estava baixando. É o sinal da vida, do recomeço, desse despertar para a vida nova com o Espírito Santo. Bom, a ação do Espírito Santo, então, como eu disse, a gente só pode perceber o Espírito Santo na sua ação propriamente dita. Né? A gente não vê, tipo, ali o Espírito Santo, a pomba ali. Não. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que falou pelos profetas, então esteve presente já na criação do mundo. Então, a Trindade já estava presente na criação. Lógico, o Espírito Santo também estava ali presente na criação, nos profetas. Em João Batista, né, que nós há pouco, né, celebrávamos, deixa eu ver aqui, desde o princípio até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece oculta, mas está atuante. Ou seja, desde o Antigo Testamento, pelos profetas,
a missão do Verbo e do Espírito Santo já estão ali presentes. O Espírito de Deus prepara o tempo do Messias, com João Batista. Diz Lucas, o Evangelho de Lucas. João é cheio do Espírito Santo já desde o seio maternal. Então, João Batista estava repleto do Espírito Santo. E ele aponta também para Jesus. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, dom de Deus. Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo, a cheia de graça. A cheia de graça. Ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que agiu na vida de Maria. Agiu também na missão de Jesus. Então, Jesus é o Cristo, Messias, o ungido, né? Cheio do Espírito Santo, dom de Deus. Então, aí nós percebemos que o Espírito Santo está presente em tudo, né? Não temos como falar de nada, né, se não é pelo Espírito Santo. Presente na criação, presente nos profetas, João Batista, Maria, Jesus, Pentecostes, na igreja, na nossa vida hoje. Então é pelo Espírito Santo realmente que nós temos essa vida. É graças a essa força do Espírito que os filhos de Deus, nós podemos dar frutos. Podemos dar frutos por obra do Espírito Santo. Então, nós professamos, não creio, né? Creio no Espírito Santo. E, como o padre vai falar na semana que vem, e nas suas obras. Quais são as obras do Espírito Santo? A igreja, a ressurreição da carne, a vida eterna. Então, todos estes frutos realmente do Espírito Santo, que age na nossa vida sem que a gente perceba, sem que a gente veja, mas está presente, né? Mesmo na missa, né? Quando a epiclésia, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, para que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo que atua nos sacramentos, na missa, toda a história da salvação. Então, não temos como professar. Creio em Deus. Ah, mas você crê no Espírito Santo? Não, no Espírito Santo não. Não, como assim? Não tem como. Não, você acredita em Jesus? Ah, eu acredito. Mas você crê no Espírito Santo? Não. Nem sei o que é. Né? Que muitas vezes a gente realmente não sabe, né? Que Espírito Santo que é esse, né? Foi graças realmente à renovação carismática, né, que nós tivemos uma redescoberta, digamos assim, do Espírito Santo há uns 50, 60 anos atrás, se a gente puder falar assim, né? Porque, realmente, na nossa vida, muitas vezes a gente foca muito mais em Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. E não está errado, lógico. Mas a gente esquece dessa dimensão trinitária, digamos assim, né? Do Pai, do Filho e da ação do Espírito Santo em nossa vida, na história da salvação e na igreja. Mas falando deste Espírito Santo que age em Pentecostes e que, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus e produzimos frutos, vamos falar dos tardos frutos do Espírito Santo. É agora? Ah, não, ainda não. Daqui a pouco. Cristo inaugura, então, o anúncio da Boa Nova, apropriando-se deste passo de Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, sobre o Senhor, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a Boa Nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Aí está
quando Jesus, ao iniciar a sua vida pública, manifesta esta leitura, né? Fazendo a leitura do pergaminho, né, de Isaías, onde está escrito isso que acabei de ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Os dons do Espírito Santo. Aqui também é importante a gente falar. Os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários dons? É um só dom? Né? O que significa tudo isso? O Espírito Santo, propriamente dito, ele é o dom de Deus. Ele é o próprio dom de Deus. Por isso que várias vezes eu falei, o Espírito Santo, dom de Deus, o Espírito Santo, dom de Deus. É porque propriamente o Espírito Santo é o dom de Deus. Ah, mas nós temos 7 dons: sabedoria, inteligência, fortaleza, temor de Deus, conselho, piedade, ciência. E novamente a gente volta. Será que são 7 dons? Será que são 7 espíritos? Como que a gente entende tudo isso? Não, é um só dom, o Espírito Santo. Mas que em Isaías, nós podemos ler Isaías 11, de 1 a 3, temos a referência a estes 7 dons, mas é mais uma interpretação propriamente espiritual, né, destes dons atuando na nossa vida. Então, vamos pedir os dons de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo, mas que opera por nós na nossa vida pela sabedoria, pela inteligência. Vamos lá. Pela sabedoria, pela inteligência, fortaleza, enfim. Então, lógico, não é errado pedir os dons de Deus fazendo referência a isso, né? A ciência, a sabedoria. Não, isso está errado. Mas é importante nós lembrarmos que o Espírito Santo, propriamente dito, já é o dom de Deus. Já é o dom por excelência. E os 7 dons do Espírito Santo são como que uma extensão do mesmo Espírito. Né? Maneiras de entendermos este dom. Como a gente sabe, o 7 é um número simbólico, né? Significa aquela plenitude. Então, é como se os 7 dons fossem a plenitude do dom que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o próprio dom de Deus. Se manifesta, como a gente viu, de várias formas, entre as quais estes 7 dons que estão presentes no livro de Isaías e que nós, né, sempre buscamos também para ter de maneira mais imagética, didática, né, imagem. Né? Aí como é que a gente vê os dons do Espírito Santo? Pela piedade, pela sabedoria, pelo temor de Deus. Então nós percebemos esse dom de Deus por meio destes dons do Espírito Santo. É um pouquinho complexo, né, digamos assim, mas é nesse sentido, né? É um sim. Mas o dom é um só, é o Espírito Santo. Também, né, falando destes dons, nós falamos dos carismas do Espírito Santo. Os carismas são dons dados em vista do bem de todos. Se a gente for puxar a leitura lá de 1 Coríntios 12, a gente vai ver os carismas da comunidade. Alguns têm o dom de falar, outros o dom de pregar, outros o dom, enfim, vários dons, mas em favor da comunidade. É aí que está o mais importante, né, do carisma, propriamente dito, do Espírito Santo. Então, os carismas do Espírito Santo são os dons em favor da comunidade. Do que adianta você ter um dom se você não põe em prática, se você não coloca em favor do bem comum, do bem de todos.
por fim, né, nós temos aí os frutos do Espírito Santo. Né? Em sua lista tem um valor puramente também ilustrativo e didático, né? E não pretende ser exaustivo. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Alegria, paciência, não, só isso que o Espírito Santo faz. Não, é muito mais. Os frutos do Espírito Santo, então, são incontáveis, né? Foi obra do Espírito Santo na minha vida, né, dizer sim a Deus. Verdade. Mas não está lá nos frutos do Espírito Santo eu dizer sim a Deus. Então, propriamente, né, os frutos do Espírito Santo são vistos sempre nesse sentido ilustrativo para nos dar realmente noção da grandeza de Deus e sempre são vistos de forma cristológica, né? Tendo Cristo no centro. Ou seja, expressam uma relação estreitíssima com Cristo. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, esse produzirá fruto em abundância. Então, pelo Espírito Santo, nós permanecemos em Jesus e produzimos frutos. Jesus é a videira, o Espírito Santo é a seiva, graças à qual os discípulos, que são os ramos, dão muito fruto. E é assim que o fruto de Deus vai acontecendo na nossa vida por obra e ação do Espírito Santo. Então, em resumo, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós não o vemos andando por aí, mas vemos a sua ação sendo manifestada desde a história da salvação, Antigo Testamento, tanto no Novo, tanto na Igreja, quanto na nossa vida hoje, enquanto filhos de Deus. Que é somente pelo Espírito Santo que nós podemos dizer que nós cremos. Então, é esse o Espírito que nos dá a vida, que nos dá a força para continuar nesta jornada, nesta nossa vida. Né? Hoje está todo mundo muito ansioso aqui na igreja, né? Que temos aí a grande festa da cidade, né? A festa junina, vai parar, né? É o Dourado, né? Tem até alguns aqui que vão dançar, então, né? Até a dona Leite está em pé já ali, ó, esticando, fazendo aquecimento já, né? Mas para nós estarmos, né, festejando com alegria. Enfim, Espírito Santo, dom de Deus. Que bom que nós conversamos hoje sobre o Espírito Santo. Leiam os números do catecismo que fala sobre o Espírito Santo, né? Espero que você tenha o catecismo em casa. Se não tiver, passa na lojinha da nossa paróquia, que lá tem a preço de custo. Preço de custo, né, gente? Não cobramos nem o frete direito. É só tá lá para quem quiser comprar o catecismo, certo? E semana que vem falaremos sobre a igreja. O Padre Marcos vai estar então conduzindo para nós, certo? Obrigado a você que esteve aqui presente conosco, aqui na igreja. Obrigado a você também aí online, que está perseverando. Né? No começo éramos 300, né? Vendo a Escola da Fé. Agora está em 30, 40, mas estamos lá. Que bom que você está perseverando aqui com a gente, tá bom? Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta nossa noite, sobre a nossa vida, pedindo sempre a luz e a força do Espírito Santo, dom de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.